Tá com frio, Carol? Frio! Deu! Estamos online! Ai, boa noite, meu povo! Tudo bem? Juan botou esse negócio aqui no 13 graus! Pelo amor de Deus! Friozinho? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Terça da Alegria. O povo tá ali falando que eu devo um fone, porque ele falou meu nome, o negócio quebrou. Aqui, ó, eu trouxe pra provar que não é mentira o meu, como é que fala? A minha dose de cafeína noturna. Coca-Cola. Não mexeu nada. É pra eu contar que eu bebo mesmo, eu trouxe, daí até. Não tô de pijama. Você tinha que ver a semana passada, Juan, que eu vim da aula, eu tava com um vestido todo de bolinha. E eu esqueci que eu vinha pra cá, e geralmente quando a gente vem pra cá, a gente vem de calça pra botar a blusa pra ele. Aí ficou uma coisa combinando, uma coisa maravilhosa, que era um vestido de bolinha, todo colorido, o povo tá me sacaneando que eu tava de pijama, enfim. Bom, hoje eu não tô de pijama, hoje eu tô de calça jeans, tô de bota, porque fez frio no Rio, quase Ana Castela. Bom, vocês estão bem? Mudamos de assunto por tudo que a gente... Graças ao que você acreditar, mudamos de assunto, tá? Nós mudamos de assunto, acabou a estequiometria, a gente já revisou. Cadê o pijama? Cadê quem? O pijama. O povo tá adorando me sacanear. E a gente mudou, né? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal e que vai levar a gente a fazer um experimento na semana que vem. Que vai levar a gente a conversar muito sobre as coisas do nosso dia a dia. Então, e é um assunto que é muito legal. Tô doida. É muito legal. Aqui, calma aí, eu tô acostumando ainda. É muito legal. Tá me sacaneando, né? Ele tá falando que eu tô começando agora. Mentira, eu vou fazer 9 anos nesse lugar. 8. Soluções é um assunto que está presente no teu dia a dia o tempo inteiro. Soluções está presente muito no vestibular, principalmente no Enem, principalmente para quem vai fazer específica de química. Soluções aparece na estequiometria. Então, soluções é um assunto muito, muito, muito importante. Soluções é um assunto legal. E você não me espere falar de fórmula. Não vou falar de fórmula. Muita gente só aprende soluções com fórmula, porque vai na fé, vai na fórmula e acredita e só joga números dentro de... Não vai. Comigo você vai entender o que você está fazendo, tá? É muito melhor para mim que você saia daqui entendendo o que você está fazendo do que gravando uma fórmula, beleza? Então vamos falar de soluções. Solução tá no seu dia a dia o tempo inteiro, por quê? Eu tenho diferentes classificações. Ou eu posso ter uma solução, ou eu posso ter uma dispersão, ou eu vou ter uma suspensão. São 3 coisas diferentes. Qual é a grande diferença? As soluções, elas vão ter partículas menores que 1 nanômetro. Então, eu vou ter ali substâncias de tamanhos menores que 1 nanômetro. Para quem não lembra, nanômetro é 10 a menos 9, tá? Sempre que você estiver falando de nanômetro, você vai pensar em 10 a menos 9. Quando eu tiver substâncias menores que isso, eu tenho uma solução, por exemplo, água e açúcar. Quando eu tiver substâncias de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, eu vou ter o que eu chamo de dispersão coloidal ou coloide. Então, é como se eu pegasse uma substância, jogasse ali dentro da água, por exemplo, na gelatina, mas eu não vou ter uma solução. Eu não vou ter uma solução porque o pó da gelatina, as substâncias que estão ali, têm tamanhos entre 1 e 1000 nanômetros. Então, eu passo a ter uma dispersão coloidal que vai caracterizar aquela substância de diferentes formas. E eu ainda tenho uma suspensão, que é uma substância diluída lá em alguma outra coisa, só que essa substância vai ter um tamanho maior que 1000 nanômetros. Por exemplo, o enxofre e a água. A gente chama isso de suspensão. Só estou te mostrando porque pode aparecer em algum momento a palavra colóide para você, ou dispersão,
ou suspensão. E a gente vai estudar hoje as soluções. Soluções, elas são, então, formadas por substâncias menores que 1 nanômetro. E a gente tem que ter, para ser uma solução, uma única fase ou uma coisa homogênea, beleza? Eu tenho que ter uma substância homogênea. Existem classificações quanto ao tipo de solução. A minha solução, ela pode ser uma solução sólida, ela pode ser uma solução líquida e ela pode ser uma solução gasosa. Mas aí, antes de eu entrar nisso daí, eu queria que você viesse aqui. Tem uma máxima, ou uma coisa mais importante de todas, que você precisa entender. Essa solução, ela vem da união de um soluto com um solvente. A solução é a união de um soluto com um solvente. O seu soluto, pra gente agora, vai ser a parte que vai ser dispersada. O solvente é a parte que irá dispersar o soluto. Para o Enem, eu vou te dar uma dica. A menor parte vai ser o soluto. A maior parte vai ser o solvente. Então, para o Enem, é só você memorizar. Se eu tenho uma quantidade maior, eu tenho o solvente. Eu tenho uma quantidade menor, eu tenho o soluto. Exemplo, vou fazer um Nescau. Vou pegar o leite e vou colocar o pó de Nescau. Nesse momento, a gente está fazendo uma solução. A gente está fazendo uma solução entre o soluto, que é o pó do Nescau, e o leite, que é o solvente. Os dois juntos formam uma solução. Vou fazer um suco de guaraná natural. Já fez suco de guaraná natural na sua vida, Juan? Você pega a água e coloca o guaraná natural lá. Você está fazendo uma solução. A água é o solvente, o guaraná natural o soluto. Você aprende na biologia que existe um solvente universal. O solvente universal é a água. Então, se a água tiver com qualquer coisa, a água é o solvente, tá? Se eu tiver água em uma solução, ela é o solvente, independente do que eu tenho ali. Vou pensar agora nos meus tipos de solução. Por exemplo, vem para cá. Quando eu venho para cá, a gente vai pensar no seguinte. Eu tenho 3 estados físicos para existir uma solução. Ou pode ser uma solução sólida, ou uma solução líquida, ou uma solução gasosa. A solução sólida, por exemplo, você também tem um soluto e um solvente. O exemplo que eu te dei foi cordão de ouro. O seu cordão de ouro não é só ouro. O seu cordão de ouro tem uma quantidade de ouro e uma quantidade de um solvente, ou estanho, que é a maior parte, né? Então, eu tenho ali uma solução que é sólida. Eu tenho uma mistura homogênea, uma única fase, onde eu tenho um soluto e um solvente. Eu tenho uma solução líquida, por exemplo, quando eu pego água e solubilizo KCl, cloreto de potássio, um sal. Eu tenho o soluto, que é o sal, dispersando no solvente, que é a água. E tenho uma substância, uma solução, gasosa. Aqui eu tenho oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, nitrogênio. Eu tenho vários solutos num único solvente, que é o nitrogênio, maior porcentagem de gás na atmosfera. Então, eu tenho um solvente e um soluto. Então, eu tenho soluções do tipo sólidas, líquidas e gasosas, tá? Responde para mim rapidinho. Álcool 70, lá do Covid. O que é o álcool 70? Aí já estou te introduzindo lá na aula da semana que vem. Álcool 70 é uma solução.
de álcool e água. O que é o 70? O 70 é a porcentagem. O 70 quer dizer para mim que eu tenho 70% de álcool, 30% de água no universo de 100. Então, o álcool é uma solução líquida entre água e álcool. Quem é o meu solvente, independente da água ter menos quantidade, que é 30%, ela é o solvente porque ela é solvente universal. Então, ali no meu álcool 70, eu tenho uma solução líquida. Fechado? E aí, soro fisiológico. Você já usou soro fisiológico alguma vez na vida? Provavelmente já. O soro fisiológico que você compra, na embalagem dele está escrito 0,9% de cloreto de sódio. Está escrito assim, ó. 0,9% de NaCl. Eu estou dizendo para você que eu tenho essa quantidade de sal no universo de água. Pensa assim. Então, eu tenho um soluto solubilizado no solvente, que é a água. Fechado? Aí, beleza. Entendemos soluções sólidas, líquidas e gasosas. E aí, a gente vai para a segunda classificação de uma solução. Uma solução, ela pode ser eletrolítica e não eletrolítica. É o nosso experimento da semana que vem, então eu não vou te dar spoiler. Só vou te explicar o que é. Uma solução eletrolítica, o nome já diz, conduz eletricidade. Uma solução não eletrolítica, já te diz também, não conduz eletricidade. Uma solução eletrolítica vai conduzir eletricidade porque tem a presença de íons ali no meio. Uma solução não eletrolítica quer dizer que não há a condução de eletricidade, não há a presença de íons. Como eu vou saber que tipo de solução é essa? Vem. Lembra o que é uma ligação iônica? Uma ligação iônica é quando eu tenho metal e ametal ou metal e hidrogênio. Quando eu tenho uma ligação iônica, eu tenho efetivamente íons ali. Então, uma solução eletrolítica vai ser uma solução onde eu vou ter a dissociação desses íons. Por exemplo, se eu pego o NaCl e coloco ele em água, eu estou fazendo o que eu chamo de dissociação. Eu estou separando os meus íons. O NaCl, que era sólido, quando colocado em água, vira Na mais e Cl menos. A água faz com que os meus íons se separem. E esses íons ficam na água. Esses íons estão na solução aquosa. Isso é uma solução, onde o NaCl é o meu soluto, a água é o meu solvente, a solução são os meus íons dissolvidos. Essa solução conduziria corrente elétrica. Se eu pego açúcar, por exemplo, C6H12O6 e coloco em água, eu também tenho uma solução de água com açúcar. Só que essa açúcar, ela não se dissocia, não forma íon. Ela está na solução, na sua forma aquosa, mas ela não se separa. Aqui eu tenho uma ligação covalente. Agora eu não conduzo eletricidade. Essa solução é uma solução não eletrolítica. Então, lembra das ligações iônicas que têm íons, perda e ganho de elétrons. Esses íons ficam solubilizados ali. Logo, eu tenho uma solução eletrolítica. Aí o Thiago está me perguntando, e a água e a areia? Areia não... Tiago, não é uma solução, é uma mistura. Por que não é uma solução? Porque a areia tem tamanho maior que 1 nanômetro. Lembra que... Onde eu enfiei o negócio? Tá aqui. Lembra que eu falei que para ser solução tem que ser menor que 1 nanômetro? A areia é maior, então não é uma solução. Beleza? Aí, presta atenção. Entendemos? Entendemos o que é solução? Aí eu coloquei
é qualquer sistema monofásico, ou seja, de uma fase só, de 2 ou mais componentes com tamanhos menores que 1 nanômetro. Só resumir. O soluto é a parte dispersada, o solvente é a parte dispersante. Soluto menor quantidade, solvente maior quantidade. Aí, a gente vai para o principal da aula de hoje, que é a gente classificar quanto a presença de soluto e solvente. Existe uma coisa, tira um print lá do quadro que eu vou apagar tudo. Tem uma coisa que a gente chama de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de... Eu tô perdidinha. Eu olhei para lá, tô procurando a câmera lá, ó. O coeficiente de solubilidade. Presta atenção em mim que você vai entender quimicamente e depois você vai entender na sua vida aí. Juan, tu gosta de Nescau ou tu gosta de Toddy? Nescau? Eu gosto de Toddy. Mas vamos lá. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade, olha quimicamente, hein? É a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente em uma dada temperatura. O que é isso? É um padrão. É um valor padrão. Eu tô te dizendo o quanto aquele solvente consegue dissolver daquele soluto naquela temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente em uma dada temperatura. Aí eu vou trazer para o teu dia a dia para tu entender. Juan acordou de manhã para vir trabalhar. Foi fazer um Nescau. Pegou um copo de 200 ml de leite. Colocou uma colher de Nescau. Aí Juan foi lá, viu que dissolveu tudo, bebeu. Tá fraco. Aí Juan vai lá, tá fraco. A gente não vai usar mais a palavra fraco, né? Quer dizer que aquele solvente, que é o leite, pode dissolver uma quantidade um pouquinho maior. Aí Juan vai lá e bota mais 2 colheres. Juan mexe. Perfeito. Quer dizer que aquela ali é a quantidade ideal de soluto para aquela quantidade de solvente na temperatura de hoje, 16 graus Celsius. Nesse momento. Tá? É isso. 16 tá errado esse negócio aqui. Depois eu descubro que... 20, acabei de achar. 20 graus Celsius. Mas aí o Juan falou assim, pô, vou ver se eu consigo colocar mais um pouquinho. Aí o Juan foi lá e botou mais uma colherzinha. Até agora já são 4. Nas 3 que ele colocou, o negócio ficou perfeito. Só que ele foi lá e colocou uma 4ª. Na hora que ele misturou, ele percebeu que não misturou tudo, né? Aí ele foi beber. Quando ele foi beber, ele percebeu que no fundo do copo ficou um pouquinho de Nescau. Se ele tivesse colocado só as 3, a minha solução não tinha ficado com nada embaixo. Só que ele foi lá e colocou uma 4ª colher. Essa 4ª colher já não dissolveu mais. Por que essa 4ª colher não dissolveu mais? Porque ele já tinha atingido com as 3 colheres o máximo de soluto que o solvente receberia. Quando ele colocou a 4ª, ele ultrapassou. Então não dissolveu mais. Ele chegou com as 3 colheres no coeficiente de solubilidade, que a gente vai chamar de CS, não é Counter-Strike. É coeficiente de solubilidade. Todo sal
toda solução tem o seu coeficiente de solubilidade. A gente vai te dizer qual é, a questão vai te dizer qual é. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? O coeficiente de solubilidade do meu exemplo vai ser 3 gramas de sal X, aleatório, em 100 gramas de água a 23 graus Celsius. Esse é meu coeficiente de solubilidade. Esse é o meu máximo de... Olha como você vai ler, tá? Em 100 gramas de água, só se dissolvem, no máximo, 3 gramas de sal, na temperatura de 23. Sabe por quê? Porque lembra que o Juan não tinha dissolvido a última colher, mas o Juan falou assim, vou esquentar esse Nescau. Botou no micro-ondas. Esquentou. Quando ele tirou, ele percebeu que o Nescau que estava ali no fundo dissolveu. Dissolveu porque ele mexeu na temperatura. Ele mexeu no coeficiente de solubilidade, ele mexeu na temperatura. Aí, vem aqui. Olha o que a gente vai descobrir. Que uma solução que for exatamente igual ao coeficiente de solubilidade é classificada como uma solução saturada, para te ajudar. Tô saturada, tô explodindo, tô de saco cheio, tô saturada, tô no meu limite, tô no meu máximo. A solução saturada é exatamente a solução igual ao coeficiente de solubilidade. Aí eu viro para você e falo assim, ó, eu não coloquei 3 gramas, eu coloquei 2 gramas de sal X em 100 gramas de água a 23 graus Celsius. Me responde uma coisa, vai dissolver os dois? Vai. Qual é o máximo que eu dissolvo? 3. Se eu coloquei 2, eu vou dissolver, eu vou solubilizar. Mas vai ficar exatamente igual ao coeficiente de solubilidade? Não. É um valor menor, é um valor inferior. Essa solução é uma solução insaturada. Aí eu viro para você e falo assim, ó, eu agora fui lá e coloquei 4 gramas de sal X em 100 gramas de água a 23 graus Celsius. Na minha mesma temperatura, na mesma quantidade de água, eu coloquei 4. Eu só dissolvo 3. O meu máximo são 3 gramas. O meu coeficiente de solubilidade são 3. A minha solução passa a ser uma solução. Eu vou dissolver os 3. Então, a minha solução é uma solução saturada. Só que eu vou dissolver os 3 e vai sobrar 1. Então, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. O que é o corpo de fundo ou precipitado? É quando tem essa sobrinha. Eu dissolvi os 4, mentira. Eu dissolvi os 3, que era o meu máximo. Sobrou 1. Adivinha? O corpo de fundo dessa solução é 1 grama. A minha solução é saturada. A solução é saturada porque eu dissolvi os 3, mas sobrou 1 no fundo. Então, eu tenho solução saturada com corpo de fundo ou precipitado. De quanto? De 1 grama. Beleza? E aí, eu vou pro último, que é a solução supersaturada. Eu não concordo muito com ela não, mas eu vou te apresentar. O Enem não vai te cobrar ela não, tá? 4 gramas de sal X em 100 gramas de água a 25. Opa! Eu peguei a mesma solução, só que eu mudei a temperatura. Alguns livros dizem
que eu estou mudando a solubilidade. Então, eu estou mudando o coeficiente de solubilidade. Outros livros chamam de solução supersaturada, que é quando eu pego aquilo que eu não consigo dissolver e aqueço. A gente chama de supersaturada aquela solução em que eu mexo na temperatura, tá? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Muito importante que eu acho que você precisa entender. Vem comigo, estou acompanhando o chat, tá? O meu coeficiente de solubilidade são 3 gramas dissolvendo em 100 gramas de água nessa temperatura. Se eu dobro a quantidade de água, se eu falo para você que eu tenho 200 gramas de água, quanto você vai conseguir dissolver de sal? É fácil. Se eu tenho, o meu coeficiente de solubilidade são 100 gramas, conseguindo dissolver 3. Se eu dobro a quantidade de água, eu dobro a quantidade de sal que eu consigo dissolver. Então, você pode fazer essas brincadeiras com o coeficiente de solubilidade. Se eu dobro a quantidade de água, eu dobro a quantidade de sal também, tá? Então, solução, só para resumir, saturada igual ao coeficiente de solubilidade. A minha questão vai me dar o coeficiente de solubilidade. Insaturada é um valor inferior ao meu coeficiente de solubilidade. Saturada com corpo de fundo é um valor superior ao meu coeficiente de solubilidade. Dissolvo o que eu consigo dissolver e sobra o corpo de fundo. E uma solução supersaturada, eu tenho uma quantidade maior, mas eu também mexo na temperatura. Uma solução classificada como solução supersaturada. Tira um printão aí, vem aqui rapidinho. Tirou o print? Aí, já falei de coeficiente de solubilidade. Aí, eu quero te mostrar o que mais de complicado pode aparecer. Tira print, que eu acho que eu deixei muito rápido. Vai lá. Type, depende, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Depende das soluções. Por quê? Porque existem soluções que são classificadas como soluções endotérmicas e soluções exotérmicas. Vou te dizer aqui, vou te mostrar agora, que era exatamente o que eu ia fazer. Vem aqui. Ó, primeira coisa. Imagina que eu tenho um gráfico de solubilidade, outro gráfico de solubilidade. O gráfico de solubilidade geralmente é assim, ó. Temperatura, gramas de alguma coisa por 100 gramas de água. Pode ser por 1.000 gramas de água, depende do gráfico que eu tô te dando. Nesse momento eu tô te dando por 100 gramas de água. Tá? São gráficos de solubilidade. Eu posso te mostrar isso, mas eu também posso te mostrar isso. Lê esse gráfico aqui comigo, tá? É um coeficiente. Aqui é o coeficiente de solubilidade. A linha do gráfico corresponde para mim a soluções saturadas. Então, aonde eu encostar na linha do gráfico, eu tenho o meu coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, eu vou inventar números na minha cabeça. 5, 10, 15. Subir. Aí aqui vai ser 3, 7, 11. Inventei. 5, 10, 15, 20, 10, 8. Inventei também. Lê junto comigo o gráfico. Conforme eu aumento a temperatura,
a minha quantidade de massa solubilizada. Conforme eu aumento a minha temperatura, maior a massa solubilizada. Quer dizer que o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de coisa solúvel. Eu classifico essa solução como uma solução endotérmica, de absorvendo o calor. O calor ajuda a dissolução. Aqui já é o contrário. Conforme eu aumento a temperatura, a minha quantidade de sal ou de o que for dissolvido diminui. Então, aqui é uma solução que eu classifico como uma solução exotérmica. Conforme eu aumento a temperatura, a minha solubilidade abaixa. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu quero te mostrar no gráfico, como eu leio um coeficiente de solubilidade. A primeira coisa, para eu ler no gráfico o coeficiente de solubilidade, eu preciso encostar nele. Então, por exemplo, vou pegar a temperatura de 5 graus, subir, encostei no gráfico. Olha o que você vai ler para mim, tá? Quantos gramas são dissolvidos? 3. Então, olha para o gráfico. 3 gramas de X em 100 gramas de água. Qual é a temperatura que eu coloquei? 5 graus. Isso daqui é o seu coeficiente de solubilidade naquele ponto, naquela temperatura. Então, sempre que eu encostar no gráfico, é o meu coeficiente de solubilidade. E aí, em cima desse coeficiente de solubilidade, você pode brincar. Tá? Por exemplo, se eu marco aqui, ó, Shaft, o ponto A, pra gente encerrar de verdade. Esse ponto A. Primeira coisa, para eu classificar se a minha solução A é saturada, supersaturada, insaturada, no corpo de fundo, eu preciso descobrir qual é o coeficiente de solubilidade naquele lugar. Qual é o meu coeficiente de solubilidade naquele lugar? Eu vou descer até o gráfico e vou encostar no gráfico, que foi que eu já tinha escrito aqui, eu botei de propósito. No gráfico, naquela temperatura, só dissolvem 3 gramas. O meu ponto A ali tem 7. Então, o meu ponto A aqui são 7 gramas de X em 100 gramas de água na temperatura de 5. Para fechar, para ver se você entendeu. O que essa solução é? Saturada, insaturada, supersaturada ou saturada com corpo de fundo? Para a gente encerrar a aula. Essa solução é uma solução saturada com corpo de fundo. Por quê? Porque você tem que comparar ela ao ponto no gráfico. O meu parâmetro de A tem que ser aonde eu estou no gráfico. Então, essa solução é uma solução saturada com precipitado ou saturada com corpo de fundo. Quanto? 4 gramas. Então, o seu gráfico te dá o coeficiente de solubilidade. Em cima do seu coeficiente de solubilidade, você pode descobrir o que você tem. Tira um printão. Tá rindo todo mundo falando de defunto. Saturada com corpo de fundo. É de fundo. Fundo, tá no fundo. Precipitado. Tá? Galera, semana que vem a gente faz um experimento e continua com unidades de concentração. Um ótimo descanso a todos. Um beijo e até a próxima terça.